Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do curso básico de Excel. No final da primeira aula, nós salvamos o nosso arquivo do Excel com o nome de aula 1 na área de trabalho. Aqui está o arquivo. Para abrir a nossa planilha, basta dar um duplo clique em aula 1. O Excel permite fazer operações matemáticas. Eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou clicar aqui na célula D5 e vou digitar dois números, 20, 10. E aqui eu quero fazer a soma desses dois números. Eu tenho diversas maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu posso digitar aqui na célula D7 igual, clicar na célula D5, pressionar o sinal de mais, clicar na célula D6 e aí ele vai fazer a soma desses valores. Então, ele pegou o valor de 20 com 10 e deu como resultado a soma 30. Observe que quando eu clico na célula D7, ele me mostra aqui na barra de fórmula a fórmula que eu utilizei. Então, está aqui igual D5 mais D6. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: na barra de fórmula, quando eu clico em uma célula que contém texto, como por exemplo A1, ele vai me mostrar aqui o conteúdo da célula. É um texto, então ele está me exibindo aqui controle de despesas. Quando eu clico aqui na célula D5, que é um número, ele vai me mostrar o conteúdo, que é um número, no caso aqui 20. Porém, quando eu clico aqui na célula D7, eu tenho uma fórmula. Então, ele vai me mostrar aqui a fórmula que eu estou utilizando. Vou pressionar a tecla Delete para apagar aqui o conteúdo da célula D7. E vou digitar mais alguns números. Eu vou digitar 60, 15, 5 e 30. Vamos imaginar que eu queira somar agora todos esses números. Eu poderia muito bem começar com igual D5 mais D6 mais D7. Isso seria extremamente cansativo. Então, eu tenho uma função chamada soma. Eu digito igual, soma, e ele vai me mostrar aqui, olha, todas as funções do Excel que envolvem o nome soma. Nós vamos trabalhar com essa primeira função aqui, que é somente soma, que é soma todos os números em um intervalo de células. Abre parênteses, vou clicar na célula D5, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até a célula D10. Vou soltar o botão do mouse, fechar parênteses e pressionar Enter. E aí ele fez automaticamente a soma desse intervalo de células. Então, quando eu posiciono aqui o cursor e clico na célula D11, ele está me mostrando aqui na barra de fórmula a função montada. Então, eu tenho igual a soma do intervalo D5, dois pontos, que significa até D10, fecha parênteses. Então, aqui ele está me mostrando a função igual a soma, abre parênteses, do intervalo D5, dois pontos, que significa até, D10, fecha parênteses, e aí ele fez a soma do intervalo. Vou apagar aqui o conteúdo da célula D11 para mostrar uma terceira opção. Como eu tenho aqui um conjunto de números que eu quero somar e eles estão em ordem sequencial, ou seja, um embaixo do outro, eu vou clicar aqui na célula D11 e eu tenho aqui no grupo Edição o botão Autossoma. Quando eu clico aqui, ele vai buscar todo o intervalo de célula que está acima dessa célula para fazer a soma. Então, ele já montou a função soma com intervalo de D5 até D10. Pressiono Enter e ele faz a soma automaticamente. Eu vou apagar agora aqui o conteúdo da célula D11 e eu vou trocar aqui na célula D9, onde eu tenho o número 5, por uma palavra qualquer. Vou digitar, por exemplo, texto. Se eu quiser agora somar o número 20, o número 10, 60, 15 e 30,
Se eu clicar em autossoma, ele só vai buscar o último número que está acima da posição do cursor. Por quê? Porque ele encontrou um texto. Então, autossoma só funciona se por um acaso todos os números estiverem na sequência. Eu vou pressionar a tecla ESC aqui no teclado para cancelar essa operação. Então, como é que eu faria para somar esses números? Eu poderia fazer o seguinte. Vou digitar igual a soma, abre parênteses, clico em D5 até D8, fecho parênteses, sinal de mais, clico na célula D10, pressiono Enter e aí sim ele faz a soma de números intercalados. Vou apagar aqui agora o intervalo de D6 até D11. Vou digitar aqui outros números, só que dessa vez horizontalmente. Então, eu tenho aqui na coluna D5 o valor de 20. Na célula E5 eu vou digitar 10. Na célula F5 eu vou digitar 15. Na célula G5 eu vou digitar 25. Com o cursor posicionado aqui na célula H5, eu quero agora somar esses valores. Então, não tem problema nenhum o fato dos valores estarem na horizontal. Eu posso digitar igual, soma, abre parênteses, vou clicar em D5 e arrastar até G5. Fecho parênteses, pressiono Enter e ele me dá o resultado. Vou apagar aqui esse conteúdo. Posso utilizar o autossoma aqui? Pode, sem problema nenhum. Eu vou clicar em autossoma e ele vai buscar automaticamente todos os valores que estão à esquerda de onde eu estou posicionado. Pressiono Enter e ele faz a soma. Vou apagar agora de E5 a H5. Na célula D6, eu vou digitar 10. Pressionei Enter. Vocês já viram como funciona a adição. E a subtração? Vamos imaginar que eu queira subtrair 20 por 10. Eu quero subtrair o valor que está na célula D5 pelo valor que está na célula D6. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu digito igual, clico na célula D5, sinal de menos, que é o traço, clico na célula D6, pressiono Enter e ele me dá o resultado. 20 menos 10 igual a 10. Quando eu posiciono o cursor aqui na célula D7, vocês podem ver a fórmula montada aqui, igual a D5 menos D6. Vou apagar essa célula novamente. E se eu quisesse agora multiplicar a célula D5 pela célula D6? Eu vou digitar igual, vou clicar na célula D5, no asterisco, que é o sinal de multiplicação, vou clicar na célula D6 e pressionar Enter. E aí ele faz o cálculo automaticamente. 20 multiplicado por 10, 200. Vou posicionar o cursor aqui na célula D7, vou apagar o conteúdo. E se eu quiser dividir 20 por 10, eu vou digitar igual, vou clicar aqui na célula D5, na barra invertida para a direita, que é o sinal de divisão, vou clicar na célula D6, pressionar Enter, e aí sim ele vai me dar o resultado. 20 dividido por 10 igual a 2. Então, vocês acabaram de aprender aqui como utilizar as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão no Excel. Eu vou selecionar o conjunto aqui de células de D5 até D7 e apagar esse conteúdo. Vou clicar aqui na célula A1. Na aula anterior, nós vimos as opções que nós temos no grupo Área de Transferência. Vamos ver nessa aula as opções do grupo Fonte e vamos passar também por pincel de formatação. Com o cursor posicionado aqui na célula A1, eu posso trocar o tipo de fonte, o tipo de letra do meu texto. Então, eu tenho aqui a opção Fonte. Eu posso clicar aqui e conforme eu vou passando o cursor do mouse em cima, ele vai trocando
automaticamente o tipo de fonte e me mostrando como fica o texto. Eu vou selecionar aqui a opção Arial. Cliquei em Arial, ele já modificou o tipo de fonte da célula A1 para Arial. Do lado direito da opção Fonte, eu tenho a opção Tamanho da fonte. Quando eu clico aqui e eu vou passando, ele vai modificando o tamanho da fonte e me mostrando como ficaria o resultado. Eu vou selecionar aqui 18. O botão da direita aqui em tamanho da fonte é o aumentar tamanho da fonte. Cada vez que eu clico aqui, ele aumenta em 2 pontos o tamanho da fonte. Então, eu tinha a fonte 18, foi para 20. Cliquei mais uma vez, foi para 22. Cliquei mais uma vez, foi para 24. O botão do lado direito permite diminuir o tamanho da fonte. E ele diminui também de 2 em 2. Então, eu estou aqui com o tamanho da fonte em 24. Cliquei uma vez, foi para 22. Cliquei mais uma vez, foi para 20. Cliquei mais uma vez, voltei para o tamanho 18. Esses 3 botões permitem eu aplicar negrito, itálico e sublinhado. Então, eu estou com o cursor posicionado aqui na célula A1. Se eu clicar aqui no botão negrito, ele coloca o texto em negrito. Se eu clicar em itálico, ele coloca em itálico. Se eu clicar em sublinhado, ele coloca sublinhado. Esses 3 botões também têm tecla de atalho. Por exemplo, se eu quiser agora retirar o sublinhado, eu posso pressionar Ctrl S e ele retirou o sublinhado. Se eu pressionar agora Ctrl I, eu retiro o itálico. Se eu pressionar Ctrl N, ele retira o negrito. Se eu pressionar novamente Ctrl N, ele vai aplicar o negrito. Do lado de negrito, itálico e sublinhado, eu tenho a opção bordas. Então, eu vou selecionar aqui de A2 até B14 e vou clicar aqui nessa opção. Aqui eu tenho diversos tipos de borda. Borda inferior, superior, esquerda, borda direita, sem borda. A opção que nós vamos utilizar em nossa planilha é essa aqui, todas as bordas. Dei um clique e ele aplicou automaticamente borda em volta das células que eu tinha selecionado. Eu vou selecionar agora de A2 até B3. Do lado de bordas, eu tenho aqui a cor de preenchimento, onde eu posso escolher a cor da minha célula. Conforme eu vou passando com o cursor, ele vai me mostrando o resultado. Vamos imaginar que eu queira pegar aqui esse azul mais escuro, esse último azul. Dei um clique, eu não consigo ler, porque o texto está em preto e a cor que eu apliquei no fundo é um azul escuro. Para eu mudar a cor da fonte, eu tenho aqui a opção cor da fonte. Eu posso clicar aqui, por exemplo, e clicar em branco. E aí agora eu consigo ter um fundo escuro com uma cor de fonte clara. Vou selecionar aqui de A5 até B5. Vou aplicar agora uma cor de preenchimento, que eu vou usar essa daqui. Ouro, ênfase 4, mais claro, 60%. E ele aplicou aqui nessa faixa de célula. Vamos imaginar que eu queira utilizar essa cor de fonte, essa cor de preenchimento, em outras células. Eu tenho aqui a opção pincel de formatação. Então, eu estou com o conjunto de células selecionado de A5 até B5. Eu vou clicar em pincel de formatação. Depois eu vou clicar na célula A6 e vou arrastar até B12. Quando eu solto, ele aplica a formatação que eu tinha na célula A5 a B5, nas células A6 até B12. A mesma coisa eu posso fazer aqui, por exemplo, com o subtotal. Eu vou selecionar aqui de A4 até B4,
Vou clicar em cor de preenchimento, vou selecionar essa terceira opção aqui, que é branco, plano de fundo mais escuro 15%. Apliquei aqui nesse conjunto de célula. Quero aplicar essa mesma formatação aqui no conjunto de células de A13 e AB13. Então, eu estando com A4, AB4 selecionado, eu clico no pincel de formatação, clico em A13, AB13, e aí ele aplica a mesma formatação que eu tinha no conjunto de células anterior. E agora eu vou selecionar A14, AB14. Vou clicar aqui em cor de preenchimento e vou selecionar essa opção aqui de verde. Verde ênfase 6, mais claro, 60%. Vocês já viram como fazer a soma e subtração no Excel. Então, eu vou posicionar o cursor aqui em B4. Posso clicar direto aqui no botão autossoma, que ele vai pegar o intervalo de B2 a B3, pressiono o Enter e ele fez aí a soma dos meus rendimentos. Vou clicar agora em B13 para somar as minhas despesas. Então, eu posso digitar igual, função soma, abre parênteses, vou clicar de B5, vou arrastar até B12, fecho parênteses, pressiono Enter e ele me dá ali o total das minhas despesas. E agora, no total, eu vou subtrair o subtotal da receita pelo subtotal de despesas. Então, eu vou digitar igual, vou clicar em B4, que é o subtotal de receita, menos, vou clicar na célula B13, que é o subtotal das despesas, vou pressionar Enter e eu tenho o total aqui no valor de 1.611. Para finalizarmos, vamos clicar no menu Arquivo, opção Salvar Como. Na aula 1, nós demos o nome do nosso arquivo de aula 1. Então, nós vamos clicar aqui nessa opção e vamos modificar o nome para aula 2. Ele já está direcionado para salvar na mesma pasta de trabalho que foi salvo aula 1, ou seja, na área de trabalho. Clicamos no botão salvar e automaticamente aqui na barra de título ele modifica para aula 2. Então, nosso arquivo já está salvo. Podemos fechar o Excel aqui no botão do X. E o nosso arquivo, aula 2, está aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.